Joe Biden faz uma visita surpresa à capital ucraniana, Kiev. Vamos trazer toda a repercussão aí deste movimento do presidente americano. E na França, a popularidade de Emmanuel Macron vem despencando. Sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Londres desta segunda-feira, dia 20 de fevereiro. E a gente se vê logo depois da vinheta. Nesta segunda-feira, dia 20 de fevereiro, Joe Biden faz uma visita surpresa à capital ucraniana, Kiev. Estava programada em sua agenda uma viagem até a capital da Polônia, Varsóvia, onde ele deve fazer um discurso nesta terça-feira, dia 21. Eu consegui algumas imagens logo após o anúncio oficial de Zelensky confirmando a presença do presidente americano em solo ucraniano. Vamos a elas. Joe Biden. A visita de Joe Biden a Kiev não deve durar mais que algumas horas. Algumas informações que eu não pude confirmar, mas que têm até algum fundamento, indicam que o Pentágono e o Kremlin concordaram com essa visita e, portanto, de alguma maneira, Moscou teria dado garantias aí de que Joe Biden poderia visitar em segurança a capital Kiev sem correr o risco de um míssil cair no lugar errado ali na capital ucraniana. Porém, essa visita não deve durar mais do que algumas horas. Dito isso, qual é o impacto dessa visita? A gente ainda não pode ter uma noção exata, não é? Se Joe Biden chega à Ucrânia de mãos vazias ou se ele vai se comprometer com um pedido aí que a Ucrânia vem fazendo há algumas semanas, que seriam os caças, né? Seriam aviões de guerra para que ele pudesse garantir a segurança também do espaço aéreo ucraniano. Depois que a Ucrânia conseguiu os tanques, né? Em uma negociação longa com a Alemanha, o próximo passo da Ucrânia é conseguir esses caças. Este pode ser aí um dos motivos da visita de Joe Biden, porque tudo bem que tem um impacto político muito grande a visita do presidente americano, mas ele também não pode chegar lá de mãos abanando, não é? Outra questão envolvendo essa visita que não pode ser excluída, os republicanos com certeza vão cobrar Joe Biden, porque afinal de contas agora podemos dizer, ele já visitou a capital ucraniana, Kiev, mas não visitou o local do acidente de trem que aconteceu lá no estado do Ohio e trouxe bastante repercussão, aliás, não tanto quanto deveria, não é? Mas um acidente de um impacto ambiental muito grande. E já nos últimos dias os republicanos vinham cobrando Joe Biden, afinal de contas ele é o presidente do país, né, que visitasse a área. Isso não aconteceu e pode ter certeza que a oposição vai fazer bastante barulho em cima disso. Outra pessoa que deve visitar Kiev esta semana é a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. O Ministério da Defesa da Itália chegou a confirmar aí a intenção da primeira-ministra italiana de visitar a capital ucraniana. O Zelensky não tem nada a ver com a questão lá, né, que aconteceu em Ohio, e para ele é muito importante então receber aí a visita do Joe Biden na Ucrânia, que na volta deve passar pela Polônia. Ele deve, como eu disse antes, fazer um discurso, não é, lá em Varsóvia, e aí caso não tenha nenhuma outra visita surpresa no continente europeu, ele volta para os Estados Unidos. De qualquer maneira, na semana aí de um ano, né, que marca um ano do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tem sim um peso muito importante a visita do Joe Biden e reforça aí um apoio, não é, dos americanos à Ucrânia. Apoio esse que dentro dos aliados da OTAN está bem dividido. Emmanuel Macron declarou durante o final de semana na Conferência de Segurança em Munique que seria importante de alguma maneira abrir ali um canal de comunicação com a Rússia para dar início a um tratado de paz. Ele disse que a Rússia precisa ser derrotada, mas não esmagada. O que ele quis dizer com isso é que apenas uma vitória simples ali na região de Donbas seria o suficiente para colocar a Rússia em uma posição de negociar. Já o Zelensky respondeu dizendo que o Macron está perdendo tempo em achar que negociações de paz são possíveis com a Rússia. Bom, era essa informação, com certeza vai ter muita repercussão e eu estarei atualizando ao longo da semana aí, e vamos descobrir se o Joe Biden foi de mãos abanando ou não para Kiev. França. Falando em Emmanuel Macron, a popularidade do presidente francês atingiu o nível mais baixo nos últimos 3 anos. Apenas 32% dos entrevistados em uma pesquisa recentemente publicada
aprovam como Emmanuel Macron vem administrando o país. Este não é o ponto mais baixo desde que ele assumiu o cargo. Lá em 2020, entre 2019 e 2020, começo de 2020, a sua popularidade estava em torno a algo 25, 26%. Tanto lá como agora nós temos uma semelhança, algo em comum. Macron na época e agora tenta aprovar aí a sua reforma da Previdência, não é? Elevando a idade mínima para que os franceses se aposentem de 62 para 64 anos. Isso é uma pauta que está unindo direita, esquerda, enfim, e acaba trazendo a popularidade do Macron para baixo. Porém, a França precisa muito dessa reforma, senão vai faltar dinheiro para pagar os aposentados, tá certo? Este foi o Conexão Londres dessa segunda-feira, dia 20 de fevereiro. Muito obrigado pela audiência e eu contei com sua ajuda para compartilhar, dar um like, para que mais pessoas possam receber esse conteúdo, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo.